Amém, meus amados? Então vamos meditar nesse tema que Deus colocou no meu coração. 3 importantes observações à igreja. Primeira coisa, nós queremos, dá para enxergar aí, está bem pequena a letra aí, mas dá para enxergar. Quem não está sofrendo de miopia, dá para ler, né? Quem está sofrendo de miopia não vai acompanhar comigo, vai ter que comprar um óculos. As 7 igrejas, as 7 cartas foram escritas pelo apóstolo João, nós sabemos disso, irmãos. Já muito idoso, próximo já da sua morte, destinadas a 7 igrejas localizadas nas cidades da província romana, da Ásia Menor, onde, segundo a tradição cristã, exercia seu ministério principalmente na cidade de Éfeso. Então João foi o último apóstolo do Senhor Jesus Cristo que permaneceu mais tempo vivo. Os irmãos sabem que ele foi para a ilha chamada Patmos, foi enviado para lá. Nós estudamos no trimestre passado, se eu não estou equivocado, sobre as cartas das 7 igrejas no Apocalipse. Não é isso? Nós estudamos isso, tivemos isso aí, e nós entendemos que o apóstolo João, ele foi muito idoso já, quase nos últimos dias da sua vida. Deus deu o privilégio a ele de revelar as coisas que aconteceriam para que procederia a volta do Senhor Jesus. E ele foi indicado pelo Senhor de escrever as igrejas da Ásia. Ainda nós colocamos aí para você acompanhar conosco o seguinte: da mesma forma que representavam igrejas, também podemos podem representar os crentes individualmente dentro de uma mesma igreja. Em qual desse perfil cada um de nós se enquadra? Essa é uma pergunta que cada qual deve responder em secreto entre si mesmo e o Senhor. Pretendo nesse momento de atenção, que recomenda a cada um que nós nos preocupemos a avaliar nós mesmos, ou seja, a classificar cada um de nós sem apontar para nenhum dos irmãos. Meus amados irmãos, foi essa introdução que nós colocamos aqui. Essas cartas que Deus enviou e falou a Jesus Cristo, falou para João para falar para as 7 igrejas da Ásia, mandando ao anjo da igreja, ele tem um significado muito grande e tem ainda hoje está na atualidade da nossa vida. Naquele tempo representava cada igreja da Ásia, tinha um perfil, tinha uma recomendação, tinha uma advertência, e algumas igrejas tiveram algumas repreensões. Mas hoje, irmãos, essa carta de cada igreja daquela pode representar cada crente individualmente dentro da igreja. E nós vamos observar aqui rapidamente, para entrar na palavra, eu coloquei aqui, e eu não classifiquei, eu mudei porque a Filadélfia não é a última, mas eu coloquei aqui para você acompanhar as igrejas da Ásia. Vamos ver algumas recomendações interessantes aqui no nome do Senhor Jesus. Se aparecer. Ok. A primeira é a igreja do amor esquecido. Você observa aí que Jesus dá uma recomendação em Apocalipse 2 e 4. Vamos ler todo mundo junto? Tem, porém, passei mais aqui, porque está lento aqui. Ok, vamos lá. A igreja Dá só um minutinho que vai passar de novo aqui, senão é. A igreja do amor esquecido, não é isso? Vamos lá, todo mundo junto, Apocalipse 2 e 4. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Irmãos, aqui tem uma carta que Jesus Cristo mandou para a igreja de Éfeso, que é a igreja do amor esquecido ou do amor frio. Será que nos nossos dias não tem alguns crentes com amor esfriando ou frio? E ele diz assim: tenho porém contra ti uma repreensão, que deixaste o teu primeiro amor. A igreja de Esmirna é a igreja confessante e mártir. Tem muitos cristãos que morreram e não deixaram de confessar o Senhor. Apocalipse 2, 10, parte C. Podemos ler junto? Vamos lá, todo mundo junto? Ser fiel. Ainda a igreja de Pérgamo, a igreja casada com o mundo, é uma igreja, irmãos, que ela vivia compactuada com o mundo. E aí nós escrevemos, deixamos aqui em 1 João capítulo 2, versículo 15 e 16. Podemos ler? Não ameis o mundo, nem o mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo,
o esfriar, o frio. Uma igreja que era uma igreja confessante, que não deixava de confessar Jesus, e elas morreram por amor a Jesus. Mas havia a igreja de Pérgamo, que era a igreja casada com o mundo estava dentro da igreja. E é interessante que um dos pregadores um dia, ele deu uma ilustração de que a igreja é comparada com um grande navio. O navio representa a igreja e o mar representava o mundo. Ele disse que o navio tem que estar dentro do mar, ou seja, a igreja pode estar no mundo, mas o mundo não pode estar dentro da igreja. Você notou, se as águas do mar estiverem dentro do navio, o que vai acontecer? Vai afundar o navio. Que Deus nos ajude ainda nesse ponto de vista que a gente pode estar analisando aqui, irmãos, para entrar na palavra que Deus colocou no nosso coração. Está lento aí? A outra igreja, a igreja de Tiatira, era a igreja que não estava no mundo, nem o mundo estava nela, mas era uma igreja tolerante. Ela tolerava o pecado, ela tolerava as coisas desta vida do mundo e prejudicava. Veja aí o que Jesus deu em Apocalipse capítulo 2, versículo 20. Vamos lá? Mas contra ti, e tolera Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar a enganar os teus servos, para que se prostituam e comam os sacrifícios da idolatria. Então nós estamos vendo aqui uma igreja agora, que era a igreja tolerante, aceitou a Jezabel para ditar as normas naquela igreja. Temos outra igreja aqui, que é a igreja Sardes, que é a igreja morta. Podemos ler? E o anjo da igreja que está em Sardes escreve: Isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheça as suas obras, que tem nome de vírus e de amor. A outra igreja é a igreja de Laodiceia. Essa igreja de Laodiceia, irmãos, não era uma igreja morta, não era uma igreja que estava com o mundo, mas era uma igreja o quê? Morna. Olha o que o texto diz em Apocalipse 3, 15 e 16. Vamos lá, todo mundo junto? Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente, e me dera foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Então nós vimos aqui 6 igrejas da Ásia, na verdade são 7 igrejas. Agora pense um pouco comigo aqui, antes de a gente entrar na palavra de Deus. Existe crente, irmãos, que esqueceu do seu primeiro amor. Multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Tem muitas pessoas que já esqueceram, já não amam a Deus e já não amam o Senhor Jesus como amavam antes. Tem pessoas também que representam a igreja de Esmirna, que é a igreja que confessa Jesus. É aquela igreja que é capaz de morrer por amor a Jesus, mas não deixa Jesus. Tem outra igreja também que é representada aqui por Pérgamo, Pérgamo, que representa alguns crentes que estão literalmente casados com o mundo. Não pode florescer, não pode adorar a Deus, não pode servir a Deus 100%, porque está dividido o seu coração entre Deus e as coisas do mundo. E Deus não habita no coração mundano. A outra igreja que representa outro tipo de crente é a Tiatira, que é aquela igreja tolerante, tudo pode, abrir mão das coisas. Já não é pecado algumas coisas que são pecados, e estão deixando acontecer de vez em quando. E o que está acontecendo? Essas pessoas estão perdendo o foco e a direção de Cristo Jesus. Mas também existe a igreja de Sardes, que representa alguns crentes dentro da igreja, que estão literalmente mortos espiritualmente, já não tem prazer, já não tem alegria do Espírito Santo. E existe a outra igreja, irmãos, que é a igreja de Laodiceia, que ela não é morta, mas ela também está morna, nem é quente, nem é frio. Que é cada igreja dessa, sem dúvida, representa, irmãos, alguns tipos de crentes nos dias de hoje. Que Deus nos ajude. Mas a última igreja, e é esta igreja que nós queremos meditar na palavra de Deus, que Deus colocou no meu coração, é a igreja de Laodiceia, de Filadélfia. É a igreja com amor perfeito. É a igreja que nós podemos dizer que vai ser arrebatada. É a igreja que Deus, sem dúvida, através de Jesus Cristo, mandou ao anjo da igreja, através de João, uma recomendação. Se você analisar a igreja de
Filadélfia é a igreja perfeita, mas mesmo sendo perfeita, o Senhor deu 3 recomendações para que aquela igreja não perdesse o foco e não deixasse os caminhos de Deus. Mas antes dessa aqui do amor perfeito, eu quero ler com você Apocalipse 3, versículos 7. Vamos ler e até o 11, diz assim: e ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve. Vamos lá. Isso diz que é santo, o que é verdadeiro, o que é a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Conheço as suas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Amém, meus amados? Essa é a igreja perfeita, que nós possamos ser esta igreja de hoje. Você está com a sua Bíblia aberta? Vamos abrir em Apocalipse 3. Vamos ver o que Jesus falou àquela igreja. Eu quero destacar aqui algumas coisas para trazer a 3 importantes observações que o Senhor fez à igreja de Filadélfia e que está fazendo para mim e para você hoje, no nome do Senhor Jesus. Apocalipse capítulo 3. Você vai observar dos versículos 7 ao 11. Eu quero ler que você acompanhe comigo, por gentileza. Diz o texto sagrado. Nós lemos o versículo 7, não foi isso? Nós lemos o versículo 8, não foi isso? E vamos ler, vamos continuar o 9. Diz assim o 9: farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não o são, mas mentem, farei que venha e adore prostrado aos teus pés, e saiba que eu te amo. Visto que guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei na hora da tribulação que há de vir sobre todo o mundo, para provar os que habitam na terra. Venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao que vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, de onde jamais sairá. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu, da parte do meu Deus, e também o meu novo nome. Amém, meus amados? Aqui nós vemos uma igreja perfeita, e todos concordam, a maioria dos teólogos e pregadores concordam, que esta igreja será a igreja do arrebatamento. Portanto, cada um de nós somos a igreja do Senhor Jesus, e que nós possamos observar esta igreja e guardar isso no nosso coração para sermos crentes autênticos para o arrebatamento da igreja. Agora olha para mim, escute isso aqui. O Senhor escreveu aqui para aquela igreja, ele deu alguns elogios àquela igreja. O primeiro elogio foi: igreja com serviço prestado. Se você observar, a Bíblia diz que ele conhecia as suas obras, não é isso? Conhecia as suas obras, porque aquela igreja trabalhava, aquela igreja servia ao Senhor, aquela igreja não tinha tempo ruim para fazer a obra de Deus. O primeiro elogio que o Senhor Jesus deu àquela igreja foi um elogio com a igreja com serviço prestado. O segundo elogio foi que aquela igreja era igual a nós, irmãos. Interessante, ele diz assim: com pouca força, mas vocês guardaram a minha palavra. Veja que Deus não chama super-homens, Deus não chama extraterrestre. Nós cansamos, nós se fatigamos, às vezes nós queremos até desanimar, mas o Senhor diz assim: olha, vocês fizeram o trabalho, perseveraram, é uma igreja com serviço prestado. Mas eu quero reconhecer aqui que vocês são humanos, tiveram poucas forças, mas isso não foi pretexto para não guardar a minha palavra. Jesus diz assim: com poucas forças guardaste a minha palavra. É o segundo elogio. O terceiro elogio para aquela igreja está aqui no capítulo 3, do 7 a 11. O outro elogio é que Jesus diz assim: que a igreja é uma igreja fiel. Ele diz assim: com pouca força não negou o meu nome, não negou o nome do Senhor Jesus. Irmãos, às vezes o diabo quer fazer a gente negar o nome do Senhor Jesus. O outro elogio, que é o quarto elogio, Jesus diz assim: que aquela igreja era uma igreja amada. Ele diz assim: eu vou fazer que as pessoas que dizem judeu e não são, se prostrem diante de ti, para que saibam
saiba que eu te amo. Então era uma igreja amada pelo Senhor Jesus. O quinto elogio, Jesus deu outro elogio e uma promessa: eis que eu pus diante de ti, igreja, uma porta aberta. O outro elogio é que ele diz assim: e essa porta ninguém pode fechar. Outra igreja, que a igreja também era uma igreja que o Senhor prometeu que guardaria ela na grande tribulação. Ele diz assim que seria imune à tribulação, passaria por luta, mas venceria as lutas e a tempestade no nome do Senhor Jesus. Amém? Agora vocês estão comigo, vamos agora para a palavra de Deus que Deus colocou no meu coração. Escute, esta igreja não teve repreensão. Esta igreja não foi como a igreja, as demais igrejas que o Senhor tinha uma repreensão e, na verdade, irmãos, uma advertência forte. Esta igreja só teve pelo menos 3 importantes observações para que ela não perdesse o alvo daquilo que o Senhor havia elogiado. A primeira observação, que eu acho que é a grande observação que serve para nós hoje é: olha só o que coloquei aqui. O Senhor diz assim: venho sem demora. Glória ao nome do Senhor Jesus. Foi a primeira observação que o Senhor fez àquela igreja e está fazendo para nós hoje. Venho sem demora. Isso tem um peso muito grande, sabe por quê, irmãos? Porque muitas pessoas já não aguardam, já não esperam, e alguns já não creem que Jesus voltará para arrebatar a sua igreja. O Senhor quis dizer nessa palavra: olha, eu venho sem demora. Em outras palavras, não esqueça da promessa, não esqueça que eu voltarei, não esqueça que vocês estarão comigo no paraíso e no céu de glória. Não esqueçam de que vocês são crentes para ir morar no céu. Esta palavra "venho sem demora" é um alerta para que esteja no nosso coração todos os dias enquanto vivermos. O Senhor Jesus vem sem demora. Mas algumas pessoas criticam e zombam, irmãos, e já não creem na promessa de Deus. Mas eu louvo a Deus, irmãos, que na Bíblia Sagrada está escrito em vários lugares que Jesus voltará outra vez. E eu quero ler com você uma revelação que Pedro teve desta verdade absoluta de que o Senhor voltaria. Em 2 Pedro, abra sua Bíblia, o capítulo 3, os versículos 3 ao 10. Pedro, na revelação do Senhor Jesus, pelo Espírito Santo, ele nos alerta. Parece que Pedro está vivendo nos dias de hoje, porque muitos crentes, muitos cristãos já esqueceram que o Senhor vai voltar, que ele vem sem demora. E algumas pessoas têm a promessa de Deus como tardio, como o Senhor Jesus já esqueceu que não vai voltar. Olha só o que 2 Pedro capítulo 3, os versículos 3 ao 10 diz. Acharam? Diz assim: sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores andando segundo as suas próprias concupiscências. Versículo 4: e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus já desde a antiguidade existiam os céus e a terra, que foi tirada da água e no meio da água subsiste, pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio. Mas os céus e a terra que agora existe, pela mesma palavra se reservam como tesouro e se guarda para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como ladrão, de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Glória ao nome do Senhor Jesus. Aqui está uma revelação de Pedro mostrando aquela igreja, e para nós hoje, irmãos, tem muitos escarnecedores que zombam. Onde está a vinda de Jesus? Desde que existiu igreja, os meus avós morreram, os meus tataravós dizem que Jesus está voltando e até agora Jesus não voltou.
E Pedro faz uma recomendação dizendo: olha, lembrai-vos que o Senhor tirou da água a terra, e a terra foi destruída pelo dilúvio das águas, mas agora a destruição da terra será pelo fogo, segundo essa profecia bíblica aqui. E ele diz: não esqueçam de que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Irmão, a primeira recomendação, observação que o Senhor fez àquela igreja e faz para nós é: venham sem demora. Para algumas pessoas está demorando, mas eu quero lembrar que algumas pessoas morreram. Jesus pode arrebatar a igreja hoje, pode arrebatar a igreja a qualquer momento, mas eu posso morrer hoje e me encontrar com Ele. Não esqueça, irmão, Jesus está voltando. Essa observação é muito importante para os nossos dias de hoje. Sabe por quê, irmãos? Olha para mim, por favor. Nós estamos vivendo nesta terra como se Jesus não voltasse. Tem muitos crentes vivendo como se nunca fosse morrer, ou como se nunca Jesus viesse arrebatar a igreja. Por isso que é uma grande observação para nós hoje, para renovar a nossa fé, para renovar a nossa esperança, para você ser mais crente, para você falar: vale a pena você sofrer, padecer, passar por lutas, porque melhor é estar com o Senhor nos céus. Venha o Senhor. Que você possa estar esperado. Irmãos, a vida cristã não tem sentido se não for a esperança do arrebatamento da igreja. Paulo escreveu em 1 Coríntios capítulo 15, se eu não me equivoco, no versículo 19, diz assim: se esperarmos em Deus somente nesta vida, seremos os mais miseráveis de todos os homens. Tem pessoas que estão esperando em Deus só nesta vida, estão esperando uma cura, estão esperando uma riqueza, estão esperando em um milagre e em coisas passageiras desta vida. Eu quero dizer aos irmãos que o Senhor faz cura, o Senhor faz milagre, o Senhor dá até riqueza, mas não é para vivermos eternamente nesta vida aqui. Nós não esperamos em Deus e não somos crentes para viver somente nesta vida. A nossa esperança está em chegar no céu. Repito o que o texto diz: se esperarmos em Deus somente nesta vida, seremos os mais miseráveis de todos os homens. Escute, irmãos, a Bíblia fala que Jesus disse que equivale ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Ainda, irmão, na promessa de que o Senhor voltaria para arrebatar a igreja, em Atos capítulo 1, versículo 11, tem outro texto que me chama a atenção. Quando Jesus foi tomado ao céu diante dos seus discípulos, e diz a Bíblia que uma nuvem ocultou, e diz que os varões que desceram do céu, os anjos de Deus, disseram que aqueles irmãos os discípulos estavam perplexos e atônitos, vendo o Senhor subindo e ao mesmo tempo com tristeza. Aí no versículo 11 diz assim: os quais lhe disseram: varões galileus, porque estás olhando para o céu? Esse Jesus que é de entre vós foi recebido em cima do céu. Aí diz os anjos aqui: há de vir assim como para o céu viste ir. O Senhor vai voltar. Venham sem demora. Glória ao nome do Senhor. A pergunta para mim e para você é: você está preparado para o dia do Senhor? Prepare-se, irmão. Não vamos dar lugar à frieza. Peça para Deus renovar a sua vida. A nossa vida não constitui só aqui, só de trabalho, só de lutas. Não, nós temos uma esperança. Jesus está voltando para arrebatar a sua igreja. Irmãos, a Bíblia diz no capítulo 14, os versículos 1 ao 3 de João. João 14, de 1 a 3, diz assim a Bíblia. É Jesus falando: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito: vou-vos preparar lugar, para onde eu estiver, estejais vós também. Isso é uma promessa do Senhor Jesus para a nossa vida. A primeira grande observação para a igreja de Filadélfia, e serve para mim e para você nesta noite, é: eu venho sem demora. Glória ao nome do Senhor Jesus. Não esqueça disso, irmão, porque tem muita gente esquecendo desta promessa. E a Bíblia fala, irmãos, que Jesus voltaria. E Paulo escreveu lá em 1 Tessalonicenses capítulo 4, dos versículos 15 a 17, que ele diz que o Senhor ia dar a ordem de um arcanjo, e o arcanjo tocaria a trombeta de Deus, e o que estivesse morto ressuscitaria primeiro, e nós, salvos,
seríamos transformados num corpo glorioso. Amém, meus amados? Então o Senhor está voltando. Escuta, esta palavra é muito simples, mas é para você hoje. Desperte, não esqueça, o Senhor vai voltar. Venho sem demora. O Senhor está voltando. E como disse o Senhor nas cartas da Ásia, lá no Apocalipse, que diz o seguinte: sempre em toda a carta tem uma recomendação que parece ser repetitiva, que diz assim o texto: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Note, irmãos, que esta sem dúvida é uma das grandes observações à igreja de Filadélfia, e que você deve estar lembrando, colocando no seu coração. Irmãos, às vezes nós questionamos algumas coisas, alguns valores desta vida, e é bom você questionar de vez em quando, porque você vê um momento de que os valores desta vida são efêmeros, passageiros, e não tem significado nenhum quando você compara com o valor da eternidade, com o valor do céu. Muitas pessoas deixaram fortunas e riquezas e não puderam levar, e não podem levar. Mas, irmãos, a maior riqueza é a nossa salvação. A primeira observação que Deus quer destacar no seu coração e na sua alma: Ele vem sem demora. Guarda esta palavra, renova a sua fé. Você não está aqui na igreja simplesmente para estar aqui na igreja, para simplesmente estar aqui todo culto sem sentido. Nós estamos nos preparando para ir morar no céu. Irmãos, antigamente, e não muito antigamente, tanto na igreja primitiva como há 25, 30 anos atrás, ainda hoje é assim em algumas igrejas. Eu não sei se o irmão Sérgio, a Ellen e alguns irmãos que ficam frequentando a igreja do Brasil, eu me lembro que quando eu me converti, quando falava da vinda de Jesus, os crentes enchiam os olhos de lágrimas. Os crentes davam glória a Deus. E a igreja primitiva, a igreja dos apóstolos, tinha uma palavra que era Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Os crentes já não se empolgam mais sobre a vinda de Jesus, como se não fosse uma realidade, como se fosse uma utopia, ou como se fosse simplesmente uma fantasia irreal. Mas eu quero dizer que esta palavra veio do Senhor Jesus: venho sem demora. Se prepare, meu amado. Você é crente, tem um valor muito grande você servir a Deus. A segunda maior observação para a igreja de Filadélfia e para você que hoje é: olha só, pode ler comigo? Vamos lá, 1, 2, 3, todo mundo junto. Conserva o que tem. Conserva o que tem. Não é isso que está dizendo aqui na Bíblia? Conserva o que tem. Ou seja, na tradução da Bíblia diz assim: guarda o que tu tens. O que é que nós temos, irmão? Ah, pastor, eu não comprei uma casa ainda, não tenho uma herança, não tenho uma propriedade. Você sabia que nós só guardamos uma coisa que tem valor? Ninguém guarda um objeto ou algo que não tenha valor. Você sabe que os maiores tesouros, as maiores pedras preciosas ou as maiores fortunas em espécie são guardados em cofres de 7 chaves, para que ninguém possa roubar. E Jesus está dando a segunda observação àquela igreja: guarde o que você tem. O que é que nós temos, irmãos? Eu comecei a pensar comigo, sabe, irmão Sérgio, o que é que eu tenho de tão precioso? O que é que aquela igreja tinha de tão preciosa que o Senhor deu essa recomendação e essa observação? Guarde o que você tem. Eu sei que nós temos muitas coisas, irmãos, e afinal de contas nós não valorizamos as coisas que nós temos. Mas a primeira coisa que eu pensei no meu coração, que eu tenho de guardar com todo esmero, com 7 chaves, é a salvação que Deus me deu. A primeira coisa que Deus lhe deu, irmão, foi a salvação da sua alma, que muitas pessoas não se alegram, não valorizam e não entendem o valor. Mas um dia você vai entender, e todo ser humano vai entender, quando descer na sepultura, quando a igreja for arrebatada. A salvação é o maior bem, é a maior fortuna, é o maior tesouro que Deus nos deu através de Jesus Cristo. Você recebeu de graça, mas ela não foi de graça. Ela custou o preço de sangue e a vida do próprio Senhor Jesus. Você já notou, irmãos, que muitas pessoas já não valorizam a sua salvação? É interessante que Jesus falou sobre isso quando ele mandou os seus discípulos irem evangelizar 2 a 2. E os discípulos, depois de
de um período de treinamento, podemos assim dizer, com o Senhor Jesus, diz a Bíblia que os discípulos foram pela primeira vez só, sem o acompanhamento de Jesus, pelo menos fisicamente. E diz a Bíblia que os discípulos foram com tanta empolgação. E o que aconteceu lá, irmã Vera, foi que a Bíblia diz que os cegos viam, os aleijados andavam, os mudos falavam, e diz um texto que até os espíritos imundos se submetiam aos discípulos quando usavam o nome de Jesus. Aí depois da jornada de evangelização, eles voltaram à tardezinha, certamente antes do pôr do sol, empolgados. Eu imagino que vieram todos os 70 gritando, empolgados naquela festa, dizendo: Senhor, o Senhor não sabe o que aconteceu, como se Jesus não soubesse o que está acontecendo. O que foi? Os cegos viam, os aleijados estavam andando, Senhor. Olha, Senhor, e olha, foi coisa maravilhosa. Aí eu disse: não, mas não é só isso não. Até os espíritos imundos, quando a gente usava o teu nome, nos obedecia. Senhor, o negócio foi fantástico. E Jesus viu aquela empolgação do discípulo, aquela alegria, aquele fervor. Mas ele dá uma palavra e diz assim: não vos alegrei por isso. Não vos alegrei porque os cegos vêm, porque os aleijados andam, porque os mudos falam, porque os espíritos imundos me obedecem pelo poder do meu nome. Mas antes, alegrai-vos e exultai, porque os vossos nomes estão escritos no livro da vida. Aleluia, glória ao nome do Senhor Jesus. Irmão, muitos crentes já não se alegram pela sua salvação, porque a salvação, ela não é visível, ela não é palpável. Nós só valorizamos às vezes as coisas que a gente pode apalpar, mas a nossa salvação, ainda que seja invisível, ela é real, ela é legítima. O Senhor nos deu a salvação. Guarda o que você tem. O diabo quer tomar a minha e a sua salvação para nos levar para o inferno. A Bíblia diz no capítulo 10, versículo 22 de Mateus: odiados de todos serei por causa do meu nome, mas aqueles que perseverarem até o fim serão salvos. Irmão, Deus deu um bem maior para você e para mim, para aqueles que são salvos. A nossa salvação custou preço de sangue. Irmãos amados, muitas vezes nós simplesmente estamos perdendo. Algumas pessoas estão perdendo a sua salvação por qualquer coisa. Já notou que tem crente com a cara feia? Já não vou mais para a igreja, já não vou mais servir a Jesus. Irmão, não tem nada a ver Jesus com a cara feia do teu irmão. Venha adorar a Deus e louvar os nomes do Senhor, porque a salvação Ele te deu com alto preço no Calvário. Amém, glória ao nome do Senhor Jesus. Guarda o que você tem. Você tem a salvação. O salmista Davi, no Salmo 50, ele diz assim: torna a dar-me a alegria da minha salvação. Você sabia que o crente salvo, ele tem uma alegria no seu coração, na sua alma? Ele pode estar passando por luta, por tempestade, pode até estar triste humanamente falando, mas quando ele dobra o joelho, quando ele fala um pouquinho com Jesus, ou canta o hino a Deus, vem a alegria da salvação. Ele começa a chorar e dá glória ao nome do Senhor Jesus. A salvação traz alegria. Irmão, não deixe o diabo tomar de você a sua salvação. Por isso que Paulo escreveu à igreja de Efésios, no capítulo 4, e versículo 10, isso é muito sério, esse texto diz assim: não dê lugar ao diabo. Quantas pessoas estão deixando Jesus, irmãos, por qualquer coisa, como se Jesus não apresentasse nada, como se a salvação fosse uma bobagem. Mas que nesta noite, a segunda observação para a igreja de Filadélfia, Jesus está dizendo: igreja de Filadélfia, vocês estão no caminho certo, vocês é a igreja perfeita, está agradando o meu coração, mas não se esqueça, eu vou voltar. Venham sem demora. Em segundo lugar, igreja, a observação para vocês não perderem o foco: guarde o que vocês têm, porque tem um ladrão aí. Porque tem um ladrão. Jesus falou sobre isso no capítulo 6 de Mateus: não junteis tesouro na terra, onde o ladrão roubam, onde a traça corrói, mas juntais tesouro no céu, onde nem o ladrão rouba, nem a traça pode corroer, porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. Irmão, você sabia que nós vivemos e nós escalamos no nosso coração, na nossa mente, os nossos valores? E o nosso valor determina a minha empolgação, a minha atitude, determina e me envolve o que eu devo fazer, o que eu não devo fazer. Sabia disso? Você sabia que nós somos seres humanos, que nós, percebendo ou não, consciente ou não, nós escalamos alguns valores na nossa vida.
E o segundo que tiver valor na minha vida, eu vou lutar por isso, eu vou me empolgar por isso, eu vou focalizar nisso e eu vou fazer isso. Quais são os valores da sua vida? Na escala de valor da sua vida, será que Jesus ainda é o bem maior da sua vida? Será que a sua salvação ainda é o maior presente, o maior bem que Deus lhe deu? Ou você está deixando isso de lado e está escalando alguns valores na sua vida, que muitas pessoas estão morrendo por ele, estão lutando, acabando com a sua vida? Que Deus nos ajude, que você possa entender esta palavra, para que você possa morar no céu. Guarde o que você tem. O que é que nós temos, irmãos? Primeiro, a nossa salvação. Quem é salvo sabe o que eu estou falando aqui. Valoriza isso, irmão. Dê glória a Deus por isso. Jesus fala sobre isso. Agora, outra coisa que nós temos, que o diabo quer roubar, sabe qual é? Depois da nossa salvação, a nossa fé. Você sabia que o diabo quer roubar a minha fé e a sua? Um crente sem fé, o texto de Hebreus, no capítulo 11, versículo 6, diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus, porque aquele que o busca é necessário que creia que ele existe e é galardoador dos que o servem. Agora escuta uma coisa, irmãos: o diabo todo o tempo ele quer roubar a nossa fé, pela luta, pelas dificuldades, pela tempestade da nossa vida. Às vezes acontece determinada circunstância que parece que a nossa fé bate asa e voa, né? Tem hora que parece que ele está quase incrédulo. Mas, irmãos, eu quero dar um conselho nesta noite aqui no nome do Senhor Jesus. Quando você perceber que sua fé está voando, ou batendo asa, ou querendo bater asa, isso é uma ilustração pálida para você entender. Quando você observar que a sua fé está diminuindo, você não é super-homem. Às vezes a nossa fé quer parar mesmo, a nossa fé às vezes quer diminuir, mas a Bíblia nos ensina que devemos seguir os exemplos dos discípulos, que quando eles estavam seguindo sem fé, Senhor, aumenta a nossa fé. Aleluia. Senhor, me dá mais fé. Senhor, eu quero crer mais quando eu estou passando por tempestade, por esta luta, porque às vezes vem uma luta tão grande na nossa vida e o diabo começa a sussurrar nos nossos ouvidos e no nosso subconsciente e consciente, dizendo: cadê teu Deus? Cadê agora? E agora? Mas saiba que Deus não deixará de ser Deus, que Deus é fiel. Não deixe a sua fé sumir no meio da tribulação. E eu amo o texto de 2 Timóteo capítulo 4 e versículo 7, que Paulo escreveu a Timóteo, aquele jovem pastor. Paulo fala orientando aquele jovem pastor: irmãos, se você estudar a biografia e a vida de Paulo, você sem dúvida, se você estudar profundamente, eu não digo nem só ler, se você já lê, você tem uma imagem panorâmica da vida de Paulo. Aquele apóstolo sofreu, aquele apóstolo padeceu, aquele apóstolo apanhou, aquele apóstolo passou tudo que ninguém poderia passar por amor a Jesus. Mas diante de tudo isso, ele escreve na cadeia, irmão. Ele estava na cadeia. Eu tive a oportunidade, quando eu estive em Roma, de estar embaixo. Eu fui até embaixo, onde Paulo estava preso na masmorra, e diz que ele escreveu citando para Timóteo, e ele cita esse texto aqui. Olha só, o capítulo 4, versículo 7 de 2 Timóteo diz assim: combati o bom combate, acabei a carreira. Sabe o que me chama a atenção? Que ele diz assim: mas eu guardei a minha fé. Glória ao nome do Senhor Jesus. Irmãos, que combate Paulo combateu bom? Só foi açoite, só foi luta, prisão, fome, perseguição, tribulação. Mas ele diz assim: eu combati o bom combate. Eu não sou um crente frustrado, eu não sou um crente aqui reclamador da sorte da vida. Não! Eu combati um bom combate por amor a Cristo. Acabei a minha carreira. Eu estou acabando a minha carreira. Foi antes dele morrer. Aí ele diz assim: mas eu guardei a minha fé. O diabo não roubou a minha fé. Eu não deixei de crer no meu Deus. No outro texto ele diz assim: eu sei quem tenho crido. Ele sabia, irmão. Você sabe quem você creu? Você creu no Filho de Deus. Por isso que a Bíblia diz que nós não devemos esquecer disso. Na Bíblia, no capítulo 12 de Hebreus, que olhando firmemente para Jesus Cristo, aí ele diz assim: autor e consumador da nossa fé, da minha e da sua fé. Escute, não deixe o diabo roubar a sua fé. Roubando a nossa fé, irmãos, literalmente perderemos as forças, perderemos a nossa motivação, perderemos o nosso foco. Mas a Bíblia está dizendo aqui que a segunda recomendação que o Senhor deu àquela igreja é: guarde o que você tem. Você tem fé. Você sabe que tem 3 tipos de fé, né? Pelo menos 3 tipos, tem outro tipo de fé, mas 3 tipos de fé nós podemos destacar. Existe a fé natural.
é a fé lógica. Eu, por exemplo, os irmãos sabem que estava viajando no Brasil, agradeço quem está orando por mim, e lembraram de mim nas suas orações, Deus me deu graça, foi boa viagem. Eu me lembro que entrei no avião, e eu não me lembro se eu fiquei perguntando, ou no meu coração, será que esse piloto aí fez as horas de voo necessárias para pilotar esse avião? Será que esse piloto aí sabe pilotar esse avião? Se eu tivesse começado a perguntar isso para mim, eu ia entrar em pânico lá dentro do avião. Ou senão eu ia correr para fora do avião. Eu não vou mais, pelo amor de Deus, como que não sabe pilotar? Mas nós temos uma fé lógica de que uma empresa aérea será incapaz de colocar uma pessoa de qualquer categoria que não tenha habilidade, que não tenha os treinos próprios, que não seja capaz de pilotar aquele avião. Então você entra com tanta naturalidade que você nem sabe que você tem fé. Isso é uma confiança tão natural que você senta no avião, às vezes até cochila, outras vezes dorme, às vezes a pessoa tem medo do avião cair, mas não medo que o piloto não sabe pilotar, né? Mas você tem uma fé natural de que aquilo existe, que aquele homem foi treinado e aquela empresa é séria e não colocou qualquer pessoa ali. Essa é a primeira fé natural. Mas existe a fé, irmão, salvífica, que provoca a salvação, que Paulo escreve no capítulo 10 de Romanos, que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. E quando eu ouço a palavra de Deus, ela produz em mim fé, e esta fé promove a minha crença, a minha confiança de que Jesus me salvou. Por isso que um pecador que é incrédulo precisa ouvir a mensagem do Evangelho, porque quando ele ouve a mensagem do Evangelho, o Espírito Santo impedra, coloca aquela palavra dentro do seu coração, e ele começa a crer que Jesus Cristo é o Salvador, e ele pode salvar e perdoar pecados. E a Bíblia diz que quando você tem fé, aí você diz, com a boca se faz confissão e com o coração se crê para a justiça de Deus. Diga amém, irmão. Amém, meus amados. Então a segunda fé é a fé salvífica. Não deixe você perder essa fé. Mas existe a terceira fé, que é um dos dons do Espírito Santo. É a fé sobrenatural. É aquela fé que o Espírito Santo nos dá uma capacitação sobrenaturalmente no dia e na hora que você precisa. Quando ninguém está crendo, você crê. Quando alguém diz, não tem mais jeito, aí vem aquela fé que Deus coloca na tua alma, que você confia tanto, que chama você até de louco ou de louco, mas você está vendo que não tem jeito, você diz, tem jeito, vai acontecer um milagre, e Deus faz um milagre porque você crê, porque a fé sobrenatural faz você agir como se o problema já não existisse e como a solução já estivesse patente diante de você. Amém, meus amados? Ei, olha para o seu irmão assim, não deixe o diabo roubar a sua fé. Guarda o que você quer. Você tem fé. Fé é a coisa mais importante da nossa vida, irmãos. Glória ao nome do Senhor Jesus. Eu estou citando algumas coisas que nós temos. Já notou que nós não valorizamos isso? Já notou que as pessoas falam pela ciência até que a fé é um dos requisitos básicos para muitas coisas, e existe até alguns médicos que estão tratando câncer, que ele diz que é mais fácil curar o câncer numa pessoa que acredita do que numa pessoa que não acredita. É mais fácil uma doença ser exterminada e ajuda na recuperação na pessoa que tem fé. Eu vi isso de algumas declarações de alguns médicos ímpios que não são crentes. Irmão, creia, não deixe o diabo roubar a sua fé. A outra coisa, para a gente continuar, irmãos, que são muitas coisas e não dá para a gente colocar aqui, mas outra coisa é, não deixe o diabo roubar a palavra de Deus dentro de você. Você sabe que o diabo quer roubar a palavra de Deus? Você lembra daquela parábola que Jesus citou, que o semeador saiu semear a semente? Aí diz que o semeador é aqueles que levam a palavra, e a semente é a palavra de Deus. Você lembra disso aí? Você lembra que caiu em 4 solos, um à beira do caminho, outro terreno pedregoso, outro entre os espinhos e outro em boa terra. Só lembrando a você. Mas você lembra que a semente que caiu à beira do caminho, Jesus diz assim: veio as aves do céu e roubaram a semente, tomaram aquela semente. Aí ele explica, as aves do céu são, ou é o diabo que rouba a palavra no coração daqueles que não entendem. E o diabo quer roubar a palavra de Deus no seu coração. Por isso que Paulo escreveu a Timóteo dizendo assim: Timóteo, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. E doutrina aqui não é o uso e costume, não. O doutrina aqui é o ensino da palavra
cuidar de ti mesmo e da doutrina. Fazendo isto, salvarás tanto a ti como aos que te ouvem. Então isso é muito sério, irmão. Tem pessoas que não guardam mais a palavra no seu coração. A palavra já não tem primazia no seu coração e esquecem rápido. Irmãos, eu gosto do Pentecostes. Irmãos, sabe que eu sou pastor pentecostal e de vez em quando eu pulo, grito, dou glória a Deus. Mas, irmãos, a palavra de Deus, ela é insubstituível na nossa vida. Quantas pessoas estão ouvindo tantas coisas, asneira, e Paulo recomenda, irmãos, que nós devemos guardar esta palavra de tal maneira para que a gente possa, sinceramente, irmãos, ficar firme no nome do Senhor Jesus. A Bíblia fala sobre isso, que a palavra tem que estar no nosso coração, guardando a nossa alma. Você lembra do Salmo 119, versículo 11? Quem lembra? Eu vou citar e você vai citar comigo. Salmo 119 diz assim, que o Salmo diz assim, em versículo 11: escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Vamos dizer todo mundo junto? Escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Sabe por que alguns crentes não têm temor e pecam? Porque a palavra de Deus não está no seu coração, está na mente. Às vezes está nas emoções. A palavra de Deus tem de vir à mente, mas tem de descer e alojar-se no coração. Um crente que tem a palavra no seu coração é um crente próspero, é um crente abençoado, é um crente cheio de Deus. E escute, é um crente vitorioso, porque a palavra nos garante a vitória. Você lembra do Salmo 1? Vamos lá lembrar? Bem-aventurado o varão que não anda segundo os conselhos dos ímpios. Vamos parar um pouquinho por aí, pensar nisso aqui. O que é conselho? Conselho é formado de quê? De palavras. Você já notou que muitas pessoas estão ouvindo o conselho de ímpio? E eu costumo dizer que os ímpios não estão só lá fora, não. Tem pessoas ímpios dentro da igreja. O que é o conselho do ímpio? É aquele que fere ou que vai de encontro ou contra a palavra de Deus. Todo conselho que é contra a palavra de Deus, está dizendo isso aqui sou eu entendo que é conselho de ímpio. Porque todo conselho que fere a Bíblia, a palavra de Deus, irmãos, é conselho de Bíblia. Não, cuidado, não guarda a palavra. Vamos continuar o Salmo 1. Bem-aventurado o homem que não anda segundo os conselhos dos ímpios, nem se detém na roda dos escarnecedores. Agora olha só o seguinte versículo: antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Glória ao nome do Senhor Jesus. Você quer vencer mesmo, meu amado? O diabo está roubando a palavra. Sabe por que ele cai? Pastor, eu vi aquele crente fogo puro e pular e profetizar, mas está desviado. Porque fogo se apaga, fogo vai embora, mas a palavra de Deus, ela permanece para sempre. Jesus disse: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Guarda o que você tem. O que é que você está ouvindo, irmão? Às vezes nós estamos dando prestígio à escola bíblica dominical. Este culto, por exemplo, de oração e ensino, era para dar toda a igreja aqui, porque é um culto que nos alimenta da palavra, para você estar robusto. Você lembra o que Jesus diz no capítulo 7, versículo 24 de Mateus? Já diz assim: aqueles que ouvem a minha palavra, compará-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Aí diz assim: veio a chuva, sopraram os ventos, encheu o rio e deram sobre esta casa, e ela não caiu. Por quê? Porque estava edificada onde, irmãos? Na rocha. Mas quem faz eu ser edificado na rocha? Diga: a palavra guardada e praticada no meu coração. Deixa eu bem claro isso aqui. Irmão, quantas pessoas estão caindo porque não tem palavra de Deus? Lembre-se que palavra de Deus é diferente da palavra do homem, é diferente das emoções. Você sabia que tem crente, olha para mim por favor, tem crente que está vivendo a base das emoções, das circunstâncias, e a minha emoção, ela é altos e baixos, e por isso que o escritor Jeremias escreve dizendo que diz a Bíblia que lá em Jeremias que enganoso é o nosso coração mais do que todas as coisas. Aí faz a interrogação: quem conhecerá? Irmão, viver por emoção é viver quebrando a cara.
Mas quando eu vivo pela palavra, ministrada por Deus, eu vou ser vitorioso no nome do Senhor Jesus. Não tem como eu perder, não tem como você não ser abençoado. Você entende o que eu estou falando? Não. Tem muita gente que toma decisão. Todos nós temos que tomar decisão. Não tome decisão pela sua mente. Não tome decisão pela circunstância. Não tome decisão pela sua vontade. Tome decisão dentro da palavra de Deus. Aí a pergunta é: mas como é que eu vou tomar decisão dentro da palavra de Deus se eu não conheço a palavra de Deus? Aí você precisa ler a Bíblia, meu filho. Aí você vai agora, escuta só, olha para mim, Manvera, escuta isso aqui. A palavra se lê, ler é diferente de meditar, meditar é diferente de estudar, e estudar é diferente de memorizar. Os crentes não leem, tão pouco meditam, tão pouco estudam e muito menos memorizam. Ah, pastor, mas aquela novela, eu até no Brasil tive agora, eu me atualizei das novelas, viu? A Charisma, é cheio de chá, né? A novela da Rede Globo está passando por aí. Tem gente que decora o capítulo todo da novela, sabe o nome do autor, da ator, da atriz, sabe, tá fraca. Não, hoje ela vai falar e vai brigar, e conhece tudo. Pergunta o versículo bíblico dele. Ai, minha mente está cansada. Aí, você memoriza aquilo que lhe chama a atenção. Não esqueça disso. Todos nós somos inteligentes. Você sabe que a nossa memória é interessante? Que eu memorizo aquilo que me impacta. Por exemplo, se tiver um acontecimento chocante, você é capaz de não esquecer nunca. Por exemplo, que deu linguagem, você viu um acidente e alguém morrer na sua frente. Isso vai estar impactado tanto em você que a sua memória vai guardar aquilo, talvez por toda a sua vida. Se você deixar ser impactado pela palavra, a palavra vai ficar dentro do seu coração, da sua alma, e nunca mais você vai esquecer a palavra. Escute, meu amado, olha para mim e escute isso. Leia a Bíblia. Medite na Bíblia. Meditar é pensar no que eu li e repetir na minha mente várias vezes. Depois que eu meditar na Bíblia, procure estudar o que quer dizer isso aí. Depois faça o seguinte: depois de você ler, meditar, estudar, procure memorizar. Memorizar é exercitar um texto que você colocou no seu coração, e aí isso vai ficar acumulando no seu coração. E a Bíblia diz que é interessante, irmão Sérgio, e a irmã Nera, que Jesus diz assim: e o Espírito Santo vos fará lembrar. Mas eu só lembro de uma coisa que eu já li, que eu já ouvi, que eu já presenciei. Ah, Senhor, fala comigo. Às vezes Deus vai falar com você sem nenhum profeta. Vem aquele texto dentro da sua mente, do seu coração. É o Espírito dando lembrando, e aumenta a sua fé, e você é vitorioso no nome do Senhor Jesus. Não deixe o diabo roubar a palavra. Irmão, nós perdemos muito tempo. Desculpa dizer para os irmãos, nós estamos perdendo muito tempo. Nós não temos tempo para ler a Bíblia mais, porque o Facebook, os Yokuts da vida, os tweets, não é tweet não, é Twitter, como é que é o nome? Twitter. O que mais? As internets. Mas o senhor, os YouTubes, o senhor é contra isso? Não, irmão, não sou contra isso aí não. Nós podemos ter isso aí, exercer isso aqui para evangelizar e fazer a obra de Deus. Eu escute, você já notou que nós perdemos muito tempo com essas coisas, com a televisão e com tantas outras coisas, mas nós não temos tempo. E com a cara de pau, desculpa a expressão, com a cara mais simples do mundo, queremos convencer Deus. Você sabe que eu não tenho tempo, eu trabalhei o dia todo, Senhor, eu trabalhei tudo. Eu hoje passei, hoje limpei banheiro, hoje eu fiz tudo. O Senhor sabe que eu estou cansado. Ah, Deus sabe, mas Deus sabe que você passou também, veio cansado e ficou na televisão, ficou na internet e não leu nenhum versículo da Bíblia Sagrada. Aí como é que Deus quer que você quer que Deus lhe abençoe? Irmão, escuta a palavra que Deus está ministrando no seu coração. Ei, Deus está falando com você. Não, pastor, Deus só fala comigo quando eu tenho um profeta em línguas estranhas. Então eu vou falar línguas estranhas para você, vou entender que é Deus falando com você. O diabo está roubando. Como é que Deus rouba? Que o diabo rouba a palavra no nosso coração? Impedindo a gente ler a Bíblia, meditar na Bíblia. Deus está falando com você, tirando o nosso tempo. Você pode fazer tudo isso, irmãos, mas priorize a palavra. Você vai ver que você será um crente diferente. Guarda o que tu tens. Guarda isso. A palavra de Deus no seu coração. Irmãos, é muito importante. Que pena que eu não tenho tempo mais para falar sobre isso, irmãos. Esta palavra produz, além de fé, de esperança, uma série de coisas, irmãos.
Além disso, a palavra de Deus produz uma fé, uma esperança e um amor afogueado por Jesus Cristo e pela sua obra. Sabe outra coisa que o diabo está roubando nos nossos corações? O nosso primeiro amor. Guarda o que você tem. O que é que você tem? O amor por Cristo Jesus. Jesus falou lá em Mateus capítulo 24, versículo 12: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Tem crente frio ou não tem, irmão? Tem gente que está vindo para a igreja como um guindaste. Sabe o que é guindaste, né? Pega assim e diz: vamos lá para a igreja. E tem gente que diz: eu vou, senão o pastor vai me chamar a atenção. E vai me ligar. E o pastor liga mesmo, né? Porque você não vê, irmão, nós precisamos vir aqui para entender que viemos primeiro buscar a Deus, precisamos fortalecer o coração. Segundo, para ouvir a palavra de Deus, para que a gente possa estar em pé. Isso que estou ministrando aqui é bênção de Deus para a sua vida. É um despertamento. Jesus está dando deu três recomendações àquela igreja de Filadélfia e para nós aqui hoje. Primeiro, vem sem demora. Segundo, guarda o que você tem. Salvação, fé, palavra de Deus, o amor. Ou se o amor está frio? Você já notou quando a pessoa está apaixonada? Você já notou como faz? Até o camarada nunca escreveu uma poesia, mas fica poeta. Imagina o Sérgio apaixonado, citava poesia, depois o tempo vai passando e agora não esqueceu da poesia, esqueceu daquelas belas flores que trazia. Já notou quando nós estamos apaixonados que nós fazemos, irmãos? Ligamos todo dia. O Alex queria ficar aqui 24 horas. Ele morava na Astória. Quando ele entrou com a Márcia, ele só tinha olho aqui para ele. Aliás, queria já vir voltar vir para cá. Eu que dava um freiozinho. Mas que continuasse assim depois de casado, né? Mensagem do tempo. Direto. Às vezes eu queria nem assistir o culto. Agora escute, irmãos. Deus espera isso de nós. Amor por Ele. E quem ama quer estar perto. Quem ama gasta tempo. Quem ama está direcionado o pensamento, emoção, foco naquela pessoa que você ama. Você sabe o que eu estou falando. Se todo mundo aqui já amou, se não amou, já amou. Se não está amando, já amou alguma vez. Você sabe o que eu estou falando. Imagine quando o irmão Jefferson queria, e os homens são assim, né? Que os homens na verdade tem diferente das mulheres, ele é um ser conquistador. Já pensou quando quer comprar aquele primeiro carro? Né? E só pensa nisso, dorme pensando, se acorda pensando, e é uma agonia até ter. Irmão, que Deus nos ajude. De muitos corações, de muitas pessoas, aí nas igrejas da Ásia, o diabo conseguiu roubar aquele primeiro amor. As pessoas já não se empolgam mais de vir para a casa de Deus. O salmista diz no Salmo 27: uma coisa eu pedi ao Senhor, e a buscarei, para que eu possa estar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Lá no Salmo, parece que é 122, agora eu não lembro qual é o Salmo, se é 122, 121, não é 121, é um dos salmos de sempre ali. Diz assim a Bíblia: me alegrei quando me disseram, 122, me alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Não nos alegramos quando vem para a casa do Senhor? Mas não nos alegramos quando vamos fazer um churrasco, uma picanha, né? É gostoso, irmão, se divertir, ir para uma praia. Nós somos seres humanos. Deus quer que a gente faça isso agora. Por favor, irmãos, não deixe que este amor por Deus, pela obra dele, esfrie, senão você vai ser um crente. Eu citei essa expressão no Brasil, fazia muito tempo que eu não falava isso. Bangalafomeno. Depois você procura o que é isso. Não sei o que significa alguma coisa. É um crente que não é verdadeiro, está frio, desanimado. Que Deus te abençoe no nome do Senhor Jesus. Não deixe o diabo roubar aquilo que você tem. Nós temos outras coisas valiosíssimas que valem mais do que a prata, do que o ouro, do que qualquer fortuna nesta vida, que eu não tenho tempo de citar. Mas a última recomendação, e eu termino no nome do Senhor Jesus, é essa. Primeiro, vamos lá todo mundo junto? Vem sem demora. Segundo, conserva o que tem. Terceiro, que ninguém tome a tua coroa. Não deixe que ninguém tome a tua coroa. O diabo quer tomar a nossa coroa, irmãos, que é a nossa premiação na obra de Deus. Você sabia que depois do arrebatamento da igreja haverá um tribunal chamado Tribunal de Cristo. E esse tribunal não é uma corte julgatória que impetrará juízo para as pessoas. Esse tribunal chama-se Boêmia, no original grego, que significa galardoar aqueles que fizeram a obra de Deus aqui na terra. Escute, em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58 diz assim, que Paulo escreveu à igreja de Corinto. Irmã Jucila, que eu estava com saudade de você, diz assim a Bíblia:
Meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundante na obra de Deus, sabendo que no Senhor o vosso galardão não é vão. Você entendeu essa palavra, irmão? Vosso trabalho, desculpa, obrigado. Vosso trabalho não é vão. Irmão, o que trabalho você está fazendo para Deus? Cheguei aqui hoje, e não vou dar coroa de melão, tinha um casal aqui fazendo a obra de Deus, limpando a igreja. Isso é um trabalho que parece ser tão simples ou humano. É humano que você faz trabalho na sua patroa e ganha dinheiro, mas aqui você está fazendo para a obra de Deus. Tem muita gente que está desvalorizando esse trabalho, irmãos. E o diabo quer roubar o nosso galardão, porque tem pessoas que estão fazendo por competição, para se amostrar, para mostrar que pode fazer alguma coisa. Mas escute, no tribunal de Cristo, Paulo diz que vai haver 6 materiais que distinguirão o trabalho verdadeiro do servo de Deus. Diz que vai haver ouro, prata, pedra preciosa, madeira, palha e feno. E diz a Bíblia que Paulo diz que a obra que permanecer, esse terá galardão. Imagine que depois que nós somos arrebatados no céu, e a Bíblia diz, e aquele dia revelará as intenções do nosso coração. Talvez a gente está fazendo aqui a obra de Deus e estamos fazendo para mostrar que fazemos para algumas pessoas, para receber o galardão desta vida. Mas Deus sabe o que eu estou fazendo para Ele, e isso será ou pedra preciosa, ou prata, ou ouro. Mas tem o trabalho de madeira, irmão. Toda madeira pega fogo e se acaba, se transforma em cinza. A palha é o fogo rápido. O feno nem se diz que é a palha da palha. Então está como rápido. Irmão, qual é o trabalho que você está fazendo para Deus? Pense nisso. É prata? É ouro? É pedras preciosas? Você pode notar que coloca o ouro no fogo. Quanto mais fogo no ouro, mais puro fica o ouro. E ele não desaparece. Nem a prata, nem as pedras preciosas. Ela enfrenta o fogo. É isso que Paulo está querendo dizer. E ele veja cada um como edifica na obra de Deus. Qual é o trabalho que você está fazendo para a obra de Deus? Tem muita gente fazendo trabalho na obra de Deus agora, porque hoje no Brasil, irmão, ser crente, ser pregador, graças a Deus que eu não sou, e cantor e cantora, tem gente muito rico, milionário, ganhando uma fortuna, porque tem crente a todo direito comprando CD, e hoje tem as celebridades da igreja. E eu costumo dizer que na igreja não tem celebridade, só há uma estrela, que é Jesus Cristo de Nazaré. Qual o trabalho? Irmãos, eu me lembro, eu fui agora no Brasil, e eu fui numa igreja, e eu me lembrei muito daqui. E se fosse outro pregador, murmurava. Que pena que Ismael não está aqui, que era um cooperador que fazia parte. Você lembra dela, né, Alex? E foi na casa do Alex, quando estava todo mundo solteiro lá, veio o pai dela, a mãe dela. E o que acontece é o seguinte, eu me lembrei do Ismael, que chegou um cantor, eu vou citar o nome desse cantor, e foi cantar na congregação lá em Monte Verno. E ele estava cheia e tal, foi uma festa naquele tempo, faz muito tempo isso. E o que acontece, já vi em outra igreja, mas pediram para cantar na nossa igreja, eu chamei, dei, e eu me lembro que eu dei uma oferta de, não sei se foi 200 ou 300 dólares, eu dei para ele, mandei entregar, o Ismael entregar para esse casal. Um casal famoso no Brasil e tal. Ele pega a oferta assim, isso aqui é a oferta. O Ismael quase que se desviou, o cooperador nosso, ficou chateado da vida. Aí depois ele falaram, não ia falar, irmãos. E eu me lembrei disso. Eu fui pregar na igreja do interior de Sergipe, do estado de Sergipe. Eu fui de carro, porque o pastorzinho não podia, ele mandava motor, me deram o carro, eu fui de carro. Eu fui eu, meu filho e um rapaz que me levar para eu conhecer a estrada, depois eu voltei só. Cheguei lá, preguei, Jesus batizou com o Espírito Santo, se entregou uma pessoa, a igreja fervorosa, cheia, dando glória a Deus. Depois do culto, o pastor disse, Pai do Senhor, pastor, muito obrigado. Não deu nem o dinheiro do combustível. Eu não saí chateado, eu não saí com raiva, porque eu fui fazer ali a obra de Deus, não fui ganhar dinheiro, irmão. Agora é claro que eu não sou contra da oferta, eu não sou contra de abençoar as pessoas. Eu acho um erro e um equívoco no dia de hoje, um pastor, uma igreja, não abençoar aquela pessoa que está com a Bíblia. Quem trabalha no altar deve viver pelo altar no nome do Senhor Jesus. Eu não sou contra isso. Agora, irmãos, eu sou contra que você tem que dar um cachê. Eu posso dar até $1 milhão por ano comigo, não me desvia não, irmãos. Agora, exigir isso é meio complicado. Não dá para a gente entender muito, né? E glória a Deus por isso, irmãos. Deus revelará, escute o trabalho que você está fazendo para Ele. Naquele dia não haverá escapatória. Ah, Senhor, eu profetizei no Teu nome, eu expulsei demônio no Teu nome,
fiz isso, apartai-vos de mim, maldito. Eu não vos conheço. O diabo quer roubar o seu galardão. Como é que o diabo quer roubar o meu galardão? Da maneira como eu faço a obra de Deus aqui, irmão. Como é a maneira que você está fazendo a obra de Deus? Cuidado, que Deus nos abençoe. Venham sem demora, conserve o que você tem, para que ninguém tome a tua coroa. E eu termino uma coisa interessante que eu citei o capítulo 4, versículo 7 de 2 Timóteo. Vamos citar o versículo 8? Diz assim a Bíblia, ó. O versículo 8 fala assim. Vamos ler o versículo 7 que diz assim: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Aí o versículo 8 diz assim: desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vida. Irmão, temos um galardão no céu. Escute, você não faz só para ganhar aqui. Deus te abençoa aqui, mas o mais importante é você receber uma coroa lá no céu, no nome do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe. Que o Espírito Santo fale ao seu coração e que você não esqueça desta palavra, muito simples, é verdade, mas muito poderosa e necessária para os nossos corações. Que Deus te abençoe. Vamos cantar um corinho quando nós vamos tirar nossas ofertas.